aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast. E eu quero saber se você já pensou em desistir de algo só porque parecia difícil demais. Em algum momento aí da sua vida, você já se questionou, eu gosto disso aqui, mas não tá dando certo, vou desistir? Nesse episódio eu vou falar sobre as batalhas que a gente escolhe lutar e as que a gente abandona. Porque eu sinto que persistir nas nossas escolhas tá cada vez mais difícil, por diversos fatores. E eu quero refletir aqui alguns dos motivos que podem estar por trás disso. Bom, e para começar eu queria deixar claro que esse episódio não é sobre insistir em tudo, independente de qualquer coisa. Eu quero falar aqui sobre reconhecer o que faz o nosso coração vibrar e sentir prazer e alegria em fazer e o que realmente não faz mais sentido pra gente. Então, vamos pontuar logo essa diferença, né, entre a insistência cega e a persistência consciente. Eu sinto que hoje a gente vive em uma cultura que perpetua o que é a rapidez. E dentro dessa lógica, a gente quer que tudo dê certo e rápido. Então, quando não dá certo, a gente pensa, opa, não é pra mim. Então, a gente deixa de insistir, né? A gente parte pra outra. Por que isso acontece? Porque a gente vive uma vida moldada pelo imediatismo. Persistir ou permanecer em algum lugar, ou com alguma pessoa, ou em algum projeto, é desestimulado quando a gente não vê sucesso ali logo no começo, né? Quando a gente não tem retorno, ou quando a gente não tem as nossas necessidades supridas. É meio que isso, né? E eu li recentemente uma matéria na Mina Bem-Estar que o título era Não gostei, próximo. Por que permanecer parece cada vez mais difícil? O texto mencionava que nós vivemos em uma sociedade que incentiva o descarte. Então, continuar em relações, trabalhos, projetos e manter escolhas está se tornando algo raro. A gente não tem mais paciência e vontade quando as nossas necessidades não são supridas ali. E não digo aqui de você permanecer em uma coisa que está te fazendo mal, sabe? Mas a reportagem ela trazia um questionamento que é o seguinte: será a permanência o maior desafio dos nossos tempos? E eu trouxe esse tema aqui porque eu realmente penso que é importante a gente falar sobre isso, sobre permanecer. E também porque agora, em fevereiro de 2026, esse podcast completa 6 anos. Gente, faz 6 anos que eu gravo podcast. E a minha história com esse podcast, ela é permeada por esse sentimento de não desistir, de permanecer. Porque em muitos momentos foi difícil encontrar tempo para continuar gravando, encontrar motivação para não abrir mão disso aqui. Então, esse projeto, ele é o meu lugar de permanência. É um espaço onde eu posso falar sobre o que eu quero, sobre o que eu gosto. Eu posso me abrir e trazer temas e pessoas para discutir assuntos que eu acho que são relevantes e que são importantes. E tudo na nossa vida que tem um certo valor, que tem importância pra gente, vai exigir dedicação, disponibilidade e espaço para frustração. Não é? Assim, quando a gente tá disposto a ir atrás do que a gente quer de verdade, a gente tem que ter essa consciência de que pode ser que a gente se frustre no meio do caminho, pode ser que a gente tenha que ter muita paciência e disponibilidade para lidar com tudo que vai acontecer ali no meio, né? E isso vale para amizade, vale para trabalho, vale para relacionamento, vale para várias coisas dentro da nossa vida, né? Todas as escolhas que a gente tem que são importantes, elas vão demandar uma certa persistência, se a gente realmente quiser chegar em algum lugar. E muitas vezes a gente não continua, não porque deixou de fazer sentido, mas porque não está tendo o sucesso ou o retorno que a gente imaginou que teria. Ou às vezes porque a gente não teve o apoio que a gente imaginou que teria, né? Tem diversos fatores. Às vezes a gente diz que perdeu o interesse, mas no fundo a gente perdeu foi a coragem de continuar. E eu acho que é isso. Persistir não é ignorar os tombos e os nãos que a gente recebe no meio do caminho, porque vai ter muito.
é você saber avaliar se isso está te fazendo chegar mais perto de onde você deseja chegar ou se está te levando para um lugar em que você não se vê, né? Porque no meio do caminho a gente vai se cansar. E aí é preciso avaliar. Esse cansaço, ele tá vindo do processo que realmente vai exigir isso ou ele tá vindo da falta de sentido? Porque se vem dessa falta de sentido, de propósito, é claro que é melhor você largar. Se você só se sente mal, óbvio que você tem que partir para outra. Eu acho que a gente precisa de muita consciência, sabe? Para poder entender isso. Eu digo aqui em relação ao podcast. Óbvio que hoje eu não tenho uma audiência que eu imaginei que eu ia ter. Eu tô há 6 anos gravando podcast, eu não tenho um grande público. Mas eu sei que algumas pessoas estão aqui fielmente me ouvindo. Todos os episódios que eu lanço são escutados por algumas pessoas. E isso me deixa muito feliz, isso me preenche. Eu acho que eu não desisti disso aqui, porque é isso, de alguma forma eu sou preenchida e eu fico feliz com tudo que eu produzo por aqui, mesmo sabendo que não é a melhor coisa do mundo, não é o melhor podcast. Mas é o que eu consigo fazer. Entrando nesse assunto, eu acho que também muitas vezes a gente desiste, a gente abre mão e não permanece por medo. Medo do quê? Medo de não ser bom o suficiente, medo de ser julgado, medo de fracassar publicamente. Isso eu digo por mim, eu tive muito medo quando eu lancei esse podcast aqui em 2020, de ser zoada pelas pessoas, de não receber apoio, de não ter ninguém para me ouvir, de as pessoas não quererem participar, né, os entrevistados. Então, eu acho que existe isso, né, de um medo de parecer ridícula tentando e fazendo coisas pela primeira vez. Tem tudo isso envolvido, né? Eu não sei aí do seu lado o que você tá tentando fazer, o que você quer fazer e tem esse medo, mas eu vou dizer que eu tive tudo isso e eu continuei. E tô aqui até hoje. Porque eu sinto que quando algo faz sentido, você vai continuar, cara. Independente de qualquer coisa. Quando essa vibração é verdadeira, não é por ego e nem por validação. Porque quando a gente tá fazendo uma coisa por ego, quando deu errado a gente já desiste, né? Porque o ser humano tem essa vaidade também, né? A gente sabe que existe. Então, quando uma coisa te anima, mesmo quando ninguém tá olhando, quando continua fazendo sentido nos dias em que você tá cansado, sem energia, quando aquilo te conecta a algo dentro de você, eu acho que a gente passa por cima e permanece. Mas é difícil permanecer dentro desse contexto que eu já comentei, de que a gente está sendo bombardeado diariamente por esse imediatismo, por essa rapidez. Então, eu acho que uma pergunta para você, que você pode se perguntar, é: se ninguém pudesse ver, curtir ou elogiar, você continuaria fazendo o que você quer? Né? Você ainda faria? Se sim, isso mostra que você precisa continuar. Se não, é hora de abrir mão. E eu acho que tudo o que faz você se sentir bem, vivo e que vibra algo dentro de você, você tem que pensar que vale a pena continuar. Porque talvez se você desistir, depois você vai ficar se questionando: nossa, mas eu abri mão, não devia ter feito isso. Se eu tivesse desistido, gente, eu não teria chegado aqui no episódio 70. Então eu digo pra você, se você quer continuar, continue. Porque talvez o que você ama não precisa ser perfeito. Só precisa continuar sendo seu. E é isso, esse podcast aqui não é perfeito, mas é meu espaço. É onde eu tenho a liberdade de botar pra fora o que eu sinto que precisa ser colocado no mundo. É isso. Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos. Posta lá no Instagram, porque isso me ajuda muito. E se você quiser me mandar alguma mensagem, pode deixar seu comentário. Se quiser me acompanhar, segue lá, o @Bota Pra Fora Podcast. Eu tô muito feliz. E obrigada, tá? Por tudo. Obrigada por me acompanhar. Obrigada por estar aqui. Se você tá aqui desde o começo ou se você chegou agora, sou muito grata. Um beijo, até o próximo programa. Tchau!